Professora, como é que eu faço para obter a fórmula da função se eu já conheço o gráfico? Se você já se fez essa pergunta, fique de olho nessa aula aqui que ela é sobre isso. Considerando y igual a f de x, determine a fórmula da função f representada pelo gráfico ao lado. Bom, primeiramente nós temos que o gráfico é uma reta, não paralela aos eixos. Isso quer dizer que esse gráfico é de uma função afim. Se você não lembra disso, volta aí na nossa aula da teoria. O que nós temos aqui são dois pontos já conhecidos. O ponto de coordenadas 1, menos 1 e o de coordenadas 4 e 5. Professora, mas como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa é a estrutura da função afim y igual a x mais b. Nós precisamos descobrir quem são os valores de a e b, já que esse gráfico é uma reta e, por isso, a fórmula tem que seguir a estrutura de uma função afim. Eu vou mostrar duas estratégias para resolver, e as duas são muito úteis e você pode utilizar qualquer uma delas. A primeira estratégia eu gosto muito porque ela vai funcionar na função afim, na quadrática, na exponencial, na logarítmica e por aí vai. Bom, como que a gente faz? Eu vou pegar os dois pontos, vou começar aqui pelo ponto 1 menos 1, e eu vou substituir o x e o y pelos valores do x e do y do meu ponto. Então, aqui vai ficar, no lugar de y menos 1, que vai ser igual a o valor de a que eu ainda não sei, multiplicado pelo x do meu ponto, que é 1, mais o b. E o segundo ponto, que tem coordenadas 4, 5, eu vou lá, ó. O que eu tenho aqui? Duas equações com duas incógnitas. É um sistema. E eu vou deixar lá. Ajeitando as equações, eu tenho então a mais b igual a menos 1, 4a mais b igual a 5. Se eu multiplicar a primeira equação por menos 1, vou fazer aqui pelo método da adição, eu fico que menos a menos b igual a 1 e 4a mais b igual a 5. Nesse caso, se eu somar as duas equações, eu vou conseguir cancelar a incógnita b e vou ficar que 3a igual a 6, de onde o a vai ficar 6 sobre 3, que é 2. Então, já descobrimos o valor do a da nossa função afim, a inclinação da reta, o coeficiente angular, a taxa de variação. Volta na aula da teoria se precisar. E esse valor de a eu vou substituir aqui, no caso, na primeira equação, você escolhe em qual? b igual a menos 1 menos 2, que deu que o b é menos 3. Então, a nossa função y em função de x ficou que o a é 2, e ele multiplica x e subtrai 3. O a é o nosso, então, coeficiente angular, e o menos 3, o nosso coeficiente linear. Ok? Agora, eu vou só comentar aqui uma outra estratégia, que é o a também é ΔY por ΔX. Então, o que a gente pode fazer é, ao invés de calcular o a pelo sistema, fazer aqui, ó, ΔY, 5 menos 1, sobre ΔX, 4 menos 1. O que nós temos lá em cima é 5 mais 1, que vai dar 6, e 4 menos 1, que é 3, obtemos o mesmo a, que é 2, e tinha que ser o mesmo valor mesmo, a não ser que eu tivesse errado numa conta ou outra. Mas, professora, qual é a ordem que eu escolho aqui? Você pegou 5 menos o menos 1. Por quê? Eu posso pegar outra ordem? Na verdade, você pode, desde que você mantenha a mesma ordem do y também para o x. Então, olha lá, se eu pegar menos 1 e depois subtrair 5, eu vou ter que pegar o 1 e tirar 4, na mesma ordem. Quando eu faço isso, observe, lá em cima ficou diferente, ficou menos 6, embaixo ficou diferente, ficou menos 3, mas quando eu divido, eu obtenho o mesmo valor de a, que é 2. Esse valor de a você substitui numa outra equação, escolhendo um dos pontos, e você acha o mesmo b que nós já encontramos. E aí, ficou claro como que faz? Então, fique de olho na próxima aula que a gente ainda tem mais exercícios para resolver. Ah, e deixe seu joinha.